E aí, pessoal? Vamos falar hoje de uma daquelas armadilhas clássicas de concurso, sabe? O aposto e o vocativo. Parecem termos inofensivos e é exatamente por isso que as bancas adoram usá-los para eliminar candidatos. Bora entender como não cair nessa de jeito nenhum. A questão aqui não é se o assunto é difícil. A verdade é que a banca é estratégica. Ela explora de propósito a confusão que esses termos causam. O erro acontece quando a gente olha só para a palavra, sabe? E não para o trabalho, para a função que ela está fazendo na frase. É aí que a armadilha se fecha. E aqui está o pulo do gato da banca. O aposto pode se disfarçar de adjunto adnominal e o vocativo às vezes parece muito um sujeito. Essa semelhança visual é a isca perfeita. Mas hoje a gente vai aprender a diferenciar cada um deles de uma vez por todas. Certo. Então vamos começar pelo primeiro. Para desarmar essa armadilha, a primeira chave é entender o que de fato é um aposto. A definição é bem direta. Pensa no aposto como se fosse um comentário, sabe? Uma informação extra sobre um nome que já apareceu ali. E aqui está o ponto crucial, a informação de ouro. A conversa do aposto é sempre com outro nome, nunca, jamais com o verbo. Ele é tipo um espectador da ação, ele não participa dela. Existem vários tipos de aposto, mas para a prova vamos focar em dois que são os campeões de audiência: o explicativo, que sempre vem isolado por vírgulas, e o especificativo, que ao contrário, nunca usa vírgula. E por que focar neles? Porque as bancas criam um monte de questões de pontuação que são, no fundo, testes disfarçados de aposto. Grave bem isso, essa regrinha resolve muita, mas muita questão. E é exatamente aqui que a banca monta o cenário para pegar quem não está atento. Ela vai colocar duas frases muito parecidas, mas com funções sintáticas completamente diferentes, só para testar se a análise é superficial ou se é profunda de verdade. Quer ver? Olha só que interessante essa comparação. É aqui que a gente separa o joio do trigo. Machado de Assis é um aposto especificativo. Por quê? Porque ele identifica de qual escritor a gente está falando. Já famoso é um adjunto adnominal, porque só dá uma característica, uma qualidade a ele. Então, lembre-se disso para sempre. O aposto identifica ou explica. O adjunto caracteriza. A diferença é funcional, não é visual. E isso nos leva a uma das maiores dicas estratégicas para concurso. Muitas questões que parecem ser só sobre vírgula, na verdade, são testes para ver se alguém sabe identificar um aposto. Se o termo explica e está entre vírgulas, é aposto explicativo. Se ele especifica um nome e não tem vírgula, é especificativo. Dominar isso não é só saber gramática, é ter uma vantagem competitiva gigantesca. Muito bem, agora vamos para a segunda parte da armadilha, o vocativo. A lógica aqui é bem simples, na verdade. Se o aposto serve para explicar, o vocativo serve para chamar. O vocativo é um chamado, uma invocação. Pensa nele como um termo que está flutuando, meio que por fora da estrutura principal da oração. Ele não é sujeito, não é objeto, ele não tem uma função sintática ligada ao verbo. Ele só serve para uma coisa, direcionar a fala para alguém. E aqui, a regra de pontuação é ainda mais fácil, porque simplesmente não tem exceção. O vocativo deve ser sempre isolado por vírgula. Não importa onde ele esteja na frase, no começo, no meio ou no fim, a vírgula é obrigatória. Simples assim. Vamos ver na prática. Quando o vocativo aparece no início, como em candidato, leia as instruções, a vírgula vem logo depois, separando ele do resto da frase. Se a gente joga ele para o meio da frase, ele fica isolado por duas vírgulas, como se fosse um parêntese, sabe? Leia candidato as instruções. E por fim, se ele estiver no final da frase, a vírgula vem antes dele. Leia as instruções, candidato. Ou seja, a posição muda, o número de vírgulas pode mudar, mas a regra de usar a vírgula é inegociável. E essa é a confusão mais clássica de prova. Olha só como uma simples vírgula muda absolutamente tudo. Em aluno estude, temos um vocativo, um chamado. Agora em o aluno estuda, o aluno é o sujeito, é quem executa a ação de estudar. A diferença é total. Então o mantra é: vocativo chama, sujeito age. Certo. Agora que a gente já entendeu os conceitos e as armadilhas, como que a gente aplica isso com 100% de segurança na hora da prova, no meio da pressão? Simples. Com o método à prova de erros. Esse aqui é um checklist simples e que não falha. Primeiro, a gente se pergunta: a função desse termo é explicar ou é chamar? Isso já resolve metade do problema. Já separa o aposto do vocativo. Depois, a gente olha a pontuação como se fosse uma pista.
E por fim, o teste de foco, o passo mais importante. O termo tem alguma ligação com o verbo? Se a resposta for sim, esquece. Não pode ser nem aposto nem vocativo. Essa última checagem é a que salva a gente dos erros mais graves. O bom desse método é que ele transforma o achismo num processo lógico. Acaba aquela coisa de, eu acho que é isso. Não. Aqui a gente começa a fazer uma análise funcional, objetiva, que é exatamente o que a banca espera de quem vai ser aprovado. Ao dominar isso, o ganho não é só acertar uma questão. O ganho é ter uma vantagem estratégica sobre os concorrentes que, ano após ano, continuam caindo nessas mesmíssimas armadilhas. Esses são os erros que tiram milhares de candidatos da disputa todo ano. Confundir aposto com adjunto, vocativo com sujeito, ou então achar que todo termo entre vírgulas é aposto, e analisar a frase pelo sentimento, sabe? Agora, o caminho para não cometer esses deslizes está bem claro. Se tiver uma única ideia para levar desta nossa conversa, que seja esta. Na prova, a função de uma palavra vale muito mais do que a posição dela. Não importa onde o termo está na frase, mas sim o trabalho que ele está fazendo ali. Entender a função sintática é o que define o jogo. Então, o ponto crucial é este. A gente sai de uma análise superficial, baseada na aparência, para uma análise funcional de verdade. Compreender o papel de cada termo na frase é a chave que abre as portas das questões mais difíceis de sintaxe e de pontuação. E essa ideia de função é o gancho perfeito para o nosso próximo encontro, em que a gente vai diferenciar os termos que são essenciais para a oração daqueles que são só acessórios. A jornada para dominar a sintaxe continua. Até a próxima!